Tu me falaste que trabalha na parte de homicídios, né? Aí tu analisa diversos fatores, né? Hematomas, armas também. Isso, a gente analisa. Quando a gente vai para o local, é importante a gente colocar, abrir aqui o Então espaço. vamos lá. Vamos explicar aqui Show. direitinho como funciona. É até importante esclarecer, porque quando a mídia, às vezes, a imprensa, passa uma informação que não condiz exatamente como deveria ser o nosso trabalho. Algumas vezes a gente vê o seguinte, quando tem a oportunidade de ver algum programa policial falando sobre o levantamento que a perícia vai fazer, muitas vezes é falado que o perito está indo para o local de crime ali, daqui a pouco a perícia vai chegar no local, vai fazer o levantamento, vai constatar as lesões, a quantidade de lesões, a quantidade de ferimentos, de tiros, de facada, de paulada e pronto. E aí cria-se uma falsa ideia de que o trabalho pericial se limita a contar buraco de bala e facada, de paulada. E vai muito além disso. Nosso trabalho no local de crime, a gente vai, lógico que a gente vai fazer o que a gente chama de exame perinecroscópico, que é o estudo do cadáver, que a gente vai analisar todas as coisas que estão dentro daquela cena que envolve o cadáver. Nós vamos analisar as lesões, posições, eventuais vestígios deixados na cena do crime e depois traçar uma dinâmica para aquele fato quando é possível. A perícia em si, ela vai buscar indícios de autoria. Quem possa ter cometido aquele crime. Aí, lógico, nem sempre a perícia vai ter os elementos necessários para dizer que os indícios de autoria apontam para determinada pessoa. Então podemos dizer que nessa análise de local de crime existem basicamente fases do trabalho. Por exemplo, a primeira fase é uma fase de reconhecimento de local. Reconhecemos o local, vamos ver como está o corpo, registrar isso, analisar quantas facadas foram, quantos tiros foram. Entendemos isso. Isso é registrado. Existe uma outra fase além disso, ou seja, conforme vai avançando, você vai se aprofundando? É basicamente isso? O nosso levantamento vai depender muito do tipo de local que a gente encontra. Ambientes abertos e ambientes fechados. Nos ambientes abertos, nós consideramos aí as vias públicas, estradas carroçáveis e tal, terrenos e por aí. E os ambientes fechados aí são os imóveis, né? As edificações e até os veículos também são considerados ambiente fechado, embora estejam em via pública. Então, quando a gente vai fazer essa análise, a gente primeiro diferencia o tipo de local. Pronto, cheguei aqui, vou identificar aqui uma via pública. Beleza. Aí eu vou descrever, analisar o que tem naquela via. Ela é uma via pavimentada? Ela é urbana? Tem habitações próximas? É bem iluminada? A visibilidade é boa? A topografia do local é em aclive, declive? É acidentada? Tudo isso é levado em consideração porque é importante para análise, inclusive depois da própria dinâmica do local. Nos ambientes fechados, como os imóveis, residências, apartamentos, por aí vai, a gente analisa as condições daquele ambiente. Que tipo de edificação é? É um apartamento, é um prédio, uma edificação, uma residência de padrão popular? Quais são as vias de acesso àquele local? Quando a gente tenta analisar aonde estava o corpo, que a gente faz aquela distinção apenas para fins didáticos, do que é o local imediato, o mediato e o relacionado. Né? O local imediato é exatamente o local de crime em si, ou seja, se eu estou dentro de um imóvel, eu tenho um corpo que está dentro de um quarto único daquele ambiente, ali é o local imediato, onde está o corpo. O local mediato é a área que cerca todo o imóvel, vou descrever toda a área imediata, é constituída de um imóvel, construído em alvenaria ou outro tipo de material para a construção daquele imóvel. Então eu vou fazer essa distinção do perímetro imediato, do mediato, do local relacionado, que muitas vezes, quando a gente vai fazer essa descrição do que é um local relacionado, ele tanto pode ser um local relacionado a fatos anteriores ao crime, como também a fatos posteriores. Por exemplo? Exemplo, um atentado à bomba. Aí você tem o local de crime propriamente dito, que ali foi onde ocorreu o atentado à bomba, e teve vítimas e tal, aquele dali é o local imediato. Né? O local imediato é toda a circunvizinhança, né? ao redor daquele local. E um local relacionado pode ser anterior, por exemplo, pode ser o local onde o autor do fato produziu o artefato explosivo.
Entendi. Ali é um local relacionado, que posteriormente pode ser identificado. Lá você encontra insumos para a produção do artefato explosivo, estudos que ele possa ter para a construção daquele artefato. Então ali você tem um local relacionado com aquele fato ali. Só para a gente agregar, então, vou dar um exemplo para ver se eu entendi. Ocorreu um crime de homicídio, por exemplo. Homicídio, beleza. A faca, facadas. O agressor deixou a faca no local, ou deixou a arma no local. Vamos identificar de onde veio a faca e de onde veio a arma. É o local relacionado, nesse caso? O local relacionado, ele está mais relacionado aos atos preparatórios, né? Por Então, exemplo, a arma foi emprestada de alguém. Pronto, não seria exatamente um local relacionado. Ele adquiriu o objeto. O local relacionado, ele está mais relacionado, como eu disse, aos atos preparatórios. Encontra-se ali indícios de que ele estava preparando aquele fato. Entendi. Aí é um local relacionado. Um exemplo importante com relação a essa da faca, onde foi adquirido, eu tive um caso que eu atendi em que houve um homicídio à faca e a faca, empregada contra a vítima, se encontrava no local. E Quem estava no local? A faca que foi utilizada se encontrava lá no local. A gente encontrou essa faca no local. E, coincidentemente, na análise, quando a gente foi analisar a lâmina, ela estava com a etiqueta do local onde ela tinha sido comprada. O cara não se preocupou em tirar aquela etiqueta. Então, quando a gente analisou e fotografou, e enviou e foi fazer a investigação, as câmeras do local onde foi feita a câmera identificou o possível comprador daquela faca. Foi feito um levantamento anterior das imagens, né? E aí foi identificado quem seria o autor. Então, como você vê, a gente não deixa passar nada despercebido na cena de crime. Tudo é objeto de análise e é investigado. Então, como tu falava no começo, né? O que a mídia fala vai chegar a perícia para isolar o local e pronto. E vai dar a ideia que a gente vai lá só para contar buraco de bala, facada e por aí vai. Não é por aí. A elucidação do crime em si, nós damos subsídios que vão para o inquérito policial, a peça do inquérito policial. Nós vamos dar subsídios ali, provas materiais, né? Que existe até aquela questão de que pode ser, o inquérito policial pode até ser rejeitado, mas a prova material, se o juiz for rejeitar a prova material, ele tem que fundamentar de forma técnico-científica por que ele está rejeitando aquela prova. Ele não pode simplesmente descartar, né? Então, quando a gente fundamenta aquela prova, a gente está colocando uma prova material, né? Diferentemente da prova subjetiva, que pode muitas vezes estar atrelada à prova testemunhal, né? Que aí foi baseada exclusivamente na testemunha. Não, a nossa prova ela é indiscutível, é uma prova material, técnica, que nós estamos comprovando como se deu aquele fato. Na perícia a gente não existe aquela coisa, nós não se admite o achismo. O perito achou que foi isso, não. Não se pode achar. Ou você afirma ou você não afirma que aquele fato se deu, ou que aquela coisa, aquele objeto é daquela forma ou não é. O perito ele não pode simplesmente achar que foi, eu acho que foi assim, não. Mas ele pode, no campo das hipóteses, colocar linhas de investigação, que aí vão ser analisadas. Dentro das hipóteses levantadas por alguém, não está afirmando, ele está levantando hipóteses que podem ser perfeitamente admitidas, mas aí cabe a investigação por parte da Polícia Judiciária encontrar um alinhamento com essas hipóteses que são levantadas no local de crime.